E esse é o tema. Ele vive. Cristo vive. Glória a Deus, aleluia. Ah, que bom que Ele vive. Mas tem alguma novidade em dizer que Cristo vive? Ou alguém em algum canto do planeta dizer que o seu Deus vive, ou é poderoso, ou é mais do que qualquer outra coisa? É alguma novidade isso? Essa não é a grande notícia. A gente sabe que Ele vive. Ninguém discute isso. Alguém discute isso? Ninguém discute isso. A igreja está aí. Há 2000 anos. A minha questão é se eu vivo. Se você que está aqui hoje vive. Porque no dia 2 agora, foi quinta-feira, a gente não, né? Mas o mundo celebrou o Dia dos Mortos. E eu levantando assim, falei, meu Deus, hoje é quase dia de todo mundo, né? Não só dos que estão deitados na sepultura, mas dos que estão em pé também, porque muita gente em pé morta. Tem muita gente andando por aí morta, que não vive mais. É um zumbi, e alguns literalmente zumbis. João, capítulo 20, verso 30 e verso 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, então, este verso aqui, eu começo com este versículo, eu vou mostrar uns 6 versículos aqui para vocês, e eu quero destacar, né, eu quero destacar o final, mas o início, você vê que o início é muito interessante, né? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, o que está escrito aqui neste livro é o mínimo necessário, não é tudo que foi feito pelo Senhor. É o mínimo necessário para que eu creia. Tudo que está escrito aqui é o suficiente para que uma pessoa creia. A sua Bíblia é o suficiente. O que você vai dizer é o suficiente. Não foi escrito tudo aqui, mas o que está escrito aqui é o suficiente. Estes, porém, foram registrados, quer dizer, esses que estão aqui, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Crendo, tenham vida. Gente, crendo, o verbo crer no gerúndio, uma ação em andamento. Quando você usa o gerúndio, você está dizendo que existe uma ação em andamento. Estou comendo, então você naquela hora você está comendo. Eu estou indo, então naquela hora você está a caminho. Crendo quer dizer uma ação que ela não é completa em si, ela está em desenvolvimento. Crendo, tenham vida em seu nome. Então, a questão é, estou vivo? Quem acha que está vivo, levanta a mão. A metade só. Meu Deus do céu. Misericórdia. Já está morto. Vamos que eu vou melhorar a pregação agora. Atos capítulo 4, verso 32. O que acontece? Se eu estou vivo, é porque eu estou crendo. Então, se eu estou crendo, eu tenho que me encaixar aqui. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Se eu estou crendo, necessariamente, eu preciso me encaixar aqui. Se você está crendo e não se encaixa aqui, era coração e alma. Olha, quem crê tem vida comunitária.
Quem crê não tem vida solo, não tem vida isolada. Quem crê tem necessidade de vida comunitária, de vida junta. Você não vai encontrar nos evangelhos em lugar nenhum os discípulos perdidos assim um do outro. Você vai encontrar aí de 2 em 2, de 3 em 3, em grupo, reunido. Você vai encontrar sempre assim. Se estavam louvando em grupo. Se estavam fugindo em grupo. Por quê? Porque criam. E a partir do momento que vocês creem, em crer, tem vida comunitária. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua. Depois vai dizer que eles venderam as propriedades para que a igreja distribuísse a cada um, tal. Olha só o tipo de vida de quem crê. Quem crê não vive isolado. Quem está crendo, vive junto. Anda junto. Aprende a andar junto. Muito interessante, há muitos anos a gente teve um cachorro aqui e eu paguei o adestrador para ele, porque ele era um Rottweiler muito grande, muito forte, e a gente tinha que controlar ele falando com ele. Se fosse na mão, não controlava. Então, a gente colocou o adestrador e o adestrador fez um excelente trabalho. O cachorro nunca nos deu problema. Mas eu achava interessante como é que ele ensinava o cachorro a andar do seu lado. Porque ele pegava a cordinha, botava a cordinha bem curtinha e dizia para ele assim, junto. Ele aí saía. Agora, tinha um macete, tinha que você sair com a perna certa. Junto. Você dava a pernada e o cachorro ia do teu lado. E era qualquer um que fazia isso com ele. Junto. Eu já não lembro se era da direita ou se era da esquerda. Mas eu sei que tinha um comando que você dava. E você acionava e a corda curta. E quando você dizia junto, ele ia junto com você. Ia andando. E é bacana esses camaradas, que esses cachorros ensinados, né, na rua, né? Eu nunca saí com ele não, mas eu já tive uma outra cachorra que não era ensinada, mas andava junto. E quando você passa assim, você com aquele cachorrão, né? Aí os vira-lata da rua ficam tudo nervoso. Pega ele, tal. E ele vai sereno ali do teu lado, não dá nem bola, não fica nervoso, fica calmo. Porque ele sabe, né? Ele sabe que se ele der uma rosnada, sai todo mundo correndo. Um truque aí para você, na época que a gente usava o orelhão, né? Muitos anos atrás, essa história, eu tinha uma cachorra, um pastor alemão. Quando eu queria ir para o orelhão e ser atendido logo lá, não ficar na fila, eu ia com ela. Quando eu chegava no orelhão, todo mundo dá vez para esse menino com esse cachorro aí. Esse cachorro é maior do que ele, esse cachorro. Aí eu chegava no orelhão, falava no orelhão, entendeu? Você entende que essa coisa de andar junto, você precisa de um tempo para aprender, de um treinamento. Não nasce do nada. E você tem que praticar. E o professor dizia para a gente, vocês não podem deixar isso para lá e só daqui a 6 meses sair com ele, não. Você tem que sair com ele toda semana. Para você praticar isso, para ele firmar, para ele poder sair contigo na rua, para você ter controle sobre ele. Ou seja, irmãos, andar junto tem um preço, andar junto tem quase que uma técnica. Andar junto implica em você fazer alguma coisa. Porque aquele que tem vida, que estavam crendo, né? Aqueles que creem andavam assim, andavam juntos, que ninguém considerava nada, tinham vida comunitária. Outro versículo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Gente, quem crê tem que se encaixar aqui também. Quem está vivo tem que se encaixar aqui também. Necessariamente precisa se encaixar aqui. Por quê? Não estou falando de pecados, e aqui não está falando disso, de pecados aleatórios, esporádicos,
Está falando de quem vive pecando. Quem vive na prática. Porque se a gente for falar de pecados, todos nós somos pecadores. A gente não deixa de ser pecador depois que a gente se converte. Todos nós cometemos falhas, cometemos erros. Pecado contra as pessoas, pecados contra situações. Falamos bobagens às vezes. Erramos contra a igreja, contra o grupo. Mas temos também a misericórdia do Senhor para nos perdoar. Os irmãos entendem. Mas quem vive pecando, quem vive uma vida de pecado, não, esse não pode levantar a mão quando eu digo, quem está vivo, levanta a mão. Porque está morto. Viver uma vida de pecado é o sinal da morte. E quando eu falei pecado, você lembrou de alguma coisa? Lembrou? Lembrou? Meu Deus, se você lembrou de alguma coisa, cuida da sua vida, tá? Que não deveria ter lembrado. Cuida dela. Porque quem está vivo não vive pecando. Quem está em Cristo não vive pecando. É pecador? Peca de vez em quando? Não é perfeito? Tem seus defeitos? Mas não vive pecando atrás e se desculpando, não, e se defendendo. Não vive. Então, a pergunta é, eu estou vivo? Estou vivo, tenho vida comunitária. Eu estou vivo, ando junto com os meus irmãos. Eu estou vivo, não vivo pecando. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, você permanece em Cristo? Você está em Cristo? Porque se você está em Cristo, o pecado te incomoda. O pecado te atordoa. Se você está em Cristo, o pecado mexe contigo. O pecado te entristece. O pecado te deprime. Se você está em Cristo, se você está vivo, o pecado arrebenta contigo. Agora, se você peca e vai pecando e vai, e não tem nenhuma consciência sobre isso, e vai, fazendo as bobagens que você anda fazendo aí na vida, tal, sei lá do que seja lá o que for, não tem nem consciência pesada, nem consegue ter isso. Isso aí é coisa para gente de outro tipo de peso. Então você está morto. Porque o vivo é atormentado quando peca. O vivo sabe que ele fez uma besteira muito grande, pede perdão a Deus, vem pedir perdão ao pastor, vai pedir perdão ao irmão, vai resolver a sua vida espiritual. O vivo. Agora, o que está morto não esquenta muito a cabeça com isso. Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Para estar vivo, tem que permanecer nele. Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gente, coisa interessante, né? Passou da morte para a vida. Então, você sabia? Então o que esse versículo está falando? Está falando que você, quando começou a sua vida, você começou morto. Que todos nós estávamos mortos. E, fazendo uma analogia, você sabia que o feto, ele acorda pela primeira vez
3 meses antes do nascimento? Sabia que ele está vivo, mas não está acordado? Até o 2º trimestre da gestação? Coisa estranha, né? A gente nasce dormindo. Quando você foi concebido dormindo. E a primeira vez que você acordou, você ficou por 2 ou 3 horas acordado na barriga da sua mãe, e depois você voltou a dormir. E à medida que o tempo ia passando, você foi passando mais tempo acordado na barriga da sua mãe, até que você nasceu, e você dormia demais, e você ficava um pouquinho só acordado, depois você voltava. Olha só, coisa interessante, né? Pois é, uma analogia muito interessante, porque a gente nasce também morto. Quando a gente nasce, espiritualmente falando, a gente está morto, porque olha aqui ó, o que acontece. Ó. Passou da morte para a vida. Todos nós estávamos mortos. E se eu estou crendo? E se eu creio? Ah, sim, se eu creio, eu passo da morte para a vida. Eu estou vivo. Mas se eu creio, porque não adianta só eu falar que creio, eu tenho vida comunitária. Eu tenho os meus irmãos, eu tenho a minha igreja. Se eu creio, eu ando junto. Se eu creio, porque os que creem andam assim. Os que creem andam desta forma. Os que creem não andam soltos por aí que nem pipa voada. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, igualzinho o bebezinho, assim como o bebê nasce dormindo, a gente nasce morto para a vida espiritual. A gente estava morto. Se você não teve uma experiência com Cristo, você está morto. Não tem como ser diferente. Pastor, mas eu fui batizado lá na fé, tal, papapá, papapá. Meu irmão, estamos falando de Bíblia, estamos falando do que está escrito aqui. Eu não sempre fui dessa fé. Você sabe quantas vezes eu fui batizado antes de chegar na igreja de Jesus? Fui batizado um monte de vezes, mais de 6 vezes. Porque eu pertencia a outra fé, que cismava de batizar a gente toda hora. E aí fazer o quê? Não podia decidir nada, decidiam tudo por mim. Mas quando eu cheguei na igreja, eu falei, não, agora eu quero me batizar. Mas, bom, aquilo lá não valeu de nada. Me jogaram lá na água e disseram que eu ia me batizar. Eu não tinha nem condição de dizer não. Ninguém nem me perguntou nada. Então, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou de um lado para o outro, da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Aí a gente fica pensando assim, mas tudo bem, né? Teve gente que nasceu na igreja, teve gente que foi muito abençoada, tal, mas teve aquele que não nasceu. Teve gente aquele que está morto mesmo. E aí o que acontece com esse? Em verdade lhes digo, são palavras de Jesus, que vem a hora e já chegou, quer dizer, desde aquele tempo já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Há oportunidade para todos. Os mortos, aqueles que estão longe, aqueles que estão deitados, ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Olha o milagre acontecendo aí. E por isso que eu consegui chegar até a igreja, porque de alguma forma eu estava morto lá na minha outra vida. Mas quando eu ouvi o Evangelho, quando eu ouvi que eu estava morto, eu disse assim, não quero ficar morto não, eu quero viver. Eu tenho 60 anos, irmãos, mas eu abracei essa fé com 17.
Pergunta se eu estou arrependido. Pergunta se eu não faria tudo de novo. Quem me conhece, anda comigo, vê a minha disposição, minha alegria, com o que eu faço. Eu tenho aqui um monte de gente assim, porque quando a gente está morto e ouve a palavra de Deus, a gente revive, a gente vem para a vida. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente do pecado que ela cometa, ou esteja cometendo, ou vai cometer, enfim. Ele pode mudar, ele pode dar vida. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ouvir a palavra. Ela tem que simplesmente ouvir a palavra. Ela tem que dar crédito à palavra. Porque senão ela vai comemorar o dia dela no dia 2 de novembro, todo ano. Ela não está comemorando o dia do defunto que está lá, não. Ela está comemorando o dia dela também. O dia dos mortos. A verdadeira vida é a vida espiritual. Eu posso dizer a você que a verdadeira vida é a vida espiritual. Você sabe por quê? Se eu tenho vida espiritual aqui, quando eu passo para a eternidade, eu tenho vida espiritual, olha só. Não é? Eu continuo vivo na eternidade, porque eu acreditei nisso. Agora, se você não acredita nisso, porque isso, irmãos, cá para nós, a gente sabe que isso é a verdade pelas evidências. Pela experiência que a gente teve com Cristo, sim, mas ela só vale para mim. A minha experiência só vale para mim. Mas as evidências, aquelas pessoas lá que seus tataravós viram Jesus. Que ano 300? 5 gerações para trás, tu está na época de Cristo. 5 gerações de 50 anos para trás, você chegou na época de Cristo. Ano 300. 5, 6 gerações. Então, aqueles cristãos lá, eles dizem, caramba, a história existiu mesmo, olha. Tem gente hoje que é descendente desse grupo. Você precisa ver a igreja deles. Tem nada a ver com a nossa. Cheio de imagens do lado, tal, histórias, tudo escrito em árabe, tudo bem, mas assim, história de um pastor com as ovelhas, história dos reis magos, a história de Maria, a história, várias histórias escritas na parede. Eram assim as igrejas dessa época. As pessoas não tinham a Bíblia para ler, elas tinham que grafar na parede as histórias. Aí você tem o Cristo histórico. O Cristo que a história não nega. O Jesus que a história não nega. Como negar a história de Jesus? Não tem como negar a história de Jesus. O Cristo histórico não tem como. Você tem como negar que ele seja Deus. Mas que ele seja histórico, não tem como negar. Porque ele foi físico, ele andou mesmo na Palestina. E aí lá você encontra a casa de Maria Madalena, o túmulo onde ele foi colocado. Ah, pastor, eu soube que tem 2 túmulos que o pessoal tem dúvida. Ah, pois é. Melhor ter 2 do que não ter túmulo nenhum, né? Ou de a gente nem encontrar o túmulo dele. Como que esse cara existiu? Agora, se tem 2, então em um dos 2 foi. Você tem a história de um rei que se conta no 2º grau. No 1º grau, aliás, aquela história. Cadê o meu professor de história ali? A história do rei Constantino. É um relato histórico aquilo ali. Um relato histórico. O rei Constantino perderia uma batalha porque estaria em desvantagem numérica muito grande
E ele resolveu inovar e colocou o símbolo de Cristo, desceu a águia de Roma e botou o símbolo de Cristo nas suas flâmulas, no escudo dos soldados, o Chi-Rho, aquele X com aquele negócio que parece uma espada no meio, aquilo ali é uma letra, são duas letras gregas, aquilo ali, o Chi e o Rho. Fez um estilo, e botou o Chi e depois botou o Rho. E aí botou Christos. Ele botou as iniciais do Cristo. Uma batalha. E não foi daquela vez que o exército, que o Império Romano caiu. E ele venceu em nome do Cristo. Irmãos, eu não quero saber se ele se converteu, se ele não se converteu, entendeu? Se ele era bom, se ele era político, isso é outro problema. Eu estou falando do Cristo histórico. Eu estou falando que não tem como você dizer que isso aqui é a historinha da gente. Porque está narrado na história. Está narrado nas páginas da história. Além da Bíblia. Os eventos. Coisa mais incrível quando eu fiz um estudo aqui e mostrei o Vaticano. O Vaticano foi construído em cima da igreja de Pedro. Olha que coisa fantástica. Da igreja que a cristandade levantou, onde Pedro foi martirizado. Olha só. E aí o que acontece? Naquela época, o pastor da igreja, o bispo da igreja, enfim, ele era sepultado na igreja. O sepultamento era na igreja. Era como se quando eu morresse, vocês me botassem aqui nesse púlpito. Não façam isso, que ninguém vai querer mais vir a essa igreja. Mas não façam isso. Mas olha, naquela época, quando você sepultava uma pessoa, você escrevia o nome da pessoa e de quem ele era filho. Quando se chamasse Jesus a pessoa e ele era filho de um José, então seria Yeshua Bar Yosef. Era o que estaria escrito no túmulo. Yeshua Bar Yosef. Jesus, filho de José. Era o que estaria escrito. No túmulo de Pedro, você sabe que eles escreveram? Como eu escrevi isso, então de cabeça eu não vou lembrar, mas eles escreveram em bom português: Pedro está aqui. No túmulo dele não estava Pedro, filho de fulano. Estava Pedro está aqui. O que Jesus disse? Sobre a tua pedra edificarei a minha igreja. Como é que os caras que sepultaram Pedro disseram, não vamos botar Pedro, filho de fulano, vamos botar Pedro está aqui. Como é que eles sabiam que um dia iriam procurar? E como é que eles também sabiam que bastava apenas escrever Pedro? Todos, ninguém teria dúvida de que Pedro estaria sendo falado ali. Vai ver os argumentos históricos, vai ver e você vai ver, caramba, de fato essa história é verdadeira. Só falta o quê? Só falta você crer de todo o teu coração. Ah, pastor, eu já creio. Tá bom, você já crê? Então basta, agora falta congregar. Agora falta andar junto. Agora falta ser filho de Deus. Conforme os filhos de Deus são. Falta agora trabalhar para o Senhor. Falta agora viver. Porque a história é verdadeira. A história está cheia de traços inequívocos. Inequívocos. Basta você crer. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.